Paz, irmãos. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e rogamos, ó Pai, que o Senhor nos conduza, que a Tua palavra penetre os nossos corações nesta noite. Te louvamos, ó Pai, pela Tua grandeza e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 73 nos revela o testemunho de alguém que abriu o seu coração para expor os seus pensamentos, os pensamentos que um dia ele teve. O Salmo 73 demonstra a fragilidade humana em meio às dificuldades e apresenta o relato do salmista em uma crise de fé. O Salmo 73 desnuda o homem das amarras da religiosidade, quanto muitas vezes pensamos que não nos abalamos, que somos convictos em nossa fé, até sermos abalados por um simples olhar ao lado e refletir sobre o mundo à nossa volta. Nós iremos ver nesse salmo, irmãos, o salmista convicto da bondade de Deus. Ele apresenta isso no primeiro versículo. Mas essa convicção que o salmista tem é uma convicção a partir de uma experiência vivida. Porque, irmãos, nem sempre nós estaremos com todo vigor espiritual. E nós iremos ver isto nesse salmo. É necessário nós termos um relacionamento com Deus, para não cairmos nas ciladas do nosso próprio coração. Nós vemos que quando perguntadas às pessoas se Deus é bom, em sua maioria nós vamos ver que a resposta é positiva. As pessoas vão dizer: sim, Deus é bom. Entretanto, nem sempre elas vão ter vivenciado de fato a bondade de Deus em suas vidas. Muitas vezes, as pessoas expressam a bondade de Deus nas suas bonanças, nas suas vitórias, nos milagres que acontecem.
As pessoas simplesmente expressam que Deus é bom quando tudo está dando certo. Mas sabemos, irmãos, que nem sempre a vida é florida, nem sempre as coisas dão certo. Nós andamos pelas ruas, nós vemos os noticiários, nós ligamos a televisão e nós vemos tragédias e mais tragédias, pessoas sofrendo. Nós estamos dentro de um país onde as pessoas sofrem, trabalham muito, ganham pouco, gastam muito em impostos e pouco recebem de volta em serviço. E uma das maiores igrejas, ou melhor, falsas igrejas deste país, apresenta o slogan: pare de sofrer. Isso parece ser bem propício, mas irmãos, nem sempre tudo vai bem, nem sempre tudo está perfeito. O sofrimento faz parte da nossa vida, e é em meio ao sofrimento que muitas vezes conhecemos de fato a bondade de Deus, aquilo que realmente Deus representa em nossas vidas. É em meio ao sofrimento que nós observamos de fato quem é Deus. Nós costumamos expressar o texto de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não nos agradamos quando essas coisas não nos são satisfatórias. Nós não nos agradamos quando essas coisas não nos parecem boas de digerir. É preciso, irmãos, entendermos que nem sempre as coisas vão bem. Muitas vezes nós não vamos estar bem financeiramente, muitas vezes nós não vamos estar bem de saúde. A vida nos reserva sofrimentos e muitas vezes nós não conseguimos compreendê-lo. Muitas vezes esses problemas é que irão provar a nossa fé e fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E diante disso, irmãos, nós iremos ver a partir deste salmo que não importam as circunstâncias da vida em que iremos viver, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus, independente das circunstâncias. Asaf, o autor desse salmo, dá seu testemunho. Ele relata a sua história. Ele conta aos ouvintes e leitores deste salmo o que ele passou, o que ele viveu, quais foram as experiências que ele teve na sua vida, quais foram as experiências com Deus e as impressões que ele teve. E Asaf inicia o salmo com uma afirmação, com uma certeza. Ele inicia com uma conclusão de uma vivência. Lemos o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O salmista afirma que Deus é bom. Ele declara a bondade de Deus, mas ele declara não de uma forma vazia, não a partir de um recebimento de bênção somente e o desconhecimento de problemas, de provações, de dificuldades. A afirmação do salmista é de fato uma conclusão de uma experiência, de um relacionamento com Deus. É como se ele dissesse: Deus é bom, mas como eu sei disso? E ele vai passar a relatar no decorrer do salmo. O salmista está aqui, irmãos, com o coração pulsante, como um novo convertido que acaba de conhecer Jesus Cristo e quer que todos à sua volta conheçam também a maravilha da graça que ele recebeu. O salmista, ele está querendo dizer a todo mundo sobre a bondade de Deus e os fatos que levaram ele a concluir que Deus é bom. Irmãos, que por muitas vezes nós passemos por situações e vejamos situações em que a gente expresse frases de efeito. É comum nós dizermos: tudo posso naquele que me fortalece, sem considerar o contexto que ali está envolvido. É comum a gente conhecer textos, irmos para grupos de estudo, é comum a gente vir à igreja e mesmo assim não estar convicto da bondade de Deus, e mesmo assim não conhecer Deus
verdadeiramente. Essa convicção do salmista, irmãos, não é uma convicção vazia. Ele diz que Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com a sua igreja. Mas percebam a continuidade desse versículo. Ele diz que Deus é bom para com Israel, mas para com os que têm o coração limpo. Irmãos, ele expressa aquilo que o apóstolo Paulo expressa na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Nem todos de Israel são israelitas, assim como nem todos que estão na igreja, na sua membresia, são de fato crentes verdadeiros. Apenas aqueles que realmente nasceram de novo, apenas aqueles que foram realmente regenerados, apenas aqueles que têm o coração limpo é que experimentam de fato a bondade de Deus em suas vidas. Muitas pessoas adentram as igrejas, mas são apenas cristãos nominais, que não conheceram verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E ele começa esse salmo expressando essa bondade e sobre quem está essa bondade. Mas o salmista expressa essa conclusão para decorrer sobre esse salmo. Quando nós lemos o versículo 2 e 3, nós vemos que o salmista expressa a sua crise de fé. Quanto a mim, versículo 2, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O salmista Asaf narra sua crise de fé. Quando vemos relatos de pessoas mostrando milagres e bênçãos recebidas, parece que muitas vezes o evangelho é um evangelho de triunfalismo, um evangelho de pessoas que não podem sofrer, não podem passar dificuldades. Esse é o falso evangelho que tem sido pregado por aí afora, irmãos. Mas a verdade é que nós, como cristãos verdadeiros, tendemos e iremos passar por tribulações. Irmãos, percebam que é muito raro nós abrirmos os nossos corações para dizermos que nem sempre tudo está bem. Às vezes, nós estamos por um fio de nos desviarmos. Às vezes, nós estamos por um fio de cairmos. E quando alguém nos pergunta como você está, meu irmão, a resposta que geralmente damos é: estou bem. Eu estou bem. Às vezes nós ficamos constrangidos de procurar os pastores, os presbíteros da igreja para relatar sobre as nossas crises de fé, sobre as nossas dificuldades espirituais, mas nos envergonhamos, afinal somos crentes, nós não podemos duvidar, nós não podemos nos enfraquecer. Parece que o discurso é esse que jorra das nossas bocas e na nossa mente. Parece que às vezes nós não encontramos forças mais para vir à igreja. Parece que muitas vezes nós não encontramos forças para orar, para ler a Bíblia, e achamos que estamos seguros, mas podemos estar por um fio de cairmos. Asaf narra a sua crise de fé e ele diz: faltou pouco para que meus pés se resvalassem, faltou pouco para que meus passos se desviassem, faltou pouco para que eu me afastasse dos caminhos do Senhor. Asaf estava caminhando corretamente diante do Senhor, mas a gente tem que ter cuidado, irmãos. Muitas vezes nós podemos estar caminhando de forma íntegra diante do Senhor e acharmos e cometermos a tolice que isso é mérito nosso e cairmos. Temos que ter cuidado para não nos vangloriar. Na vida cristã, irmãos, nós andamos com duas tentações, uma ao lado da outra. Uma das tentações é o legalismo, é o orgulho,
É a soberba que facilmente nos atrai. Nós achamos que temos mérito nas ações que nós fazemos, mas de outro lado, irmãos, nós temos o comodismo que tenta nos arrastar para uma vida relapsa diante de Deus. Nesses 2 versículos, o salmista expressa a sua pessoalidade, o seu testemunho pessoal de como ele chegara à conclusão do que foi lido no versículo 1. Por muitas vezes, irmãos, lamentavelmente, nós nos achamos crentes, experientes e fortes demais. Tão fortes que achamos que poderemos nos manter de pé por nossas próprias forças. Que ilusão, irmãos! Nós achamos que os jovens são mais frágeis e mais fracos. Nós achamos que os novos convertidos tendem a cair, mas que nós não cairemos em determinadas tentações, em determinados pecados. Irmãos, isso é engano. É necessário atentarmos para a profundeza do nosso coração e nos despertarmos, nos fortalecermos em Deus para não sucumbirmos. Já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa em estar de pé, veja que não caia. Asaf era um levita, músico nomeado por Davi para presidir os louvores, e ele compôs esse salmo, afirmando que teve uma grave crise de fé. Ele atentou para a prosperidade do ímpio, ele atentou para o perverso, e ele teve inveja dos arrogantes. Isso, irmãos, nos leva a um alerta necessário. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Tenhamos cuidado com as coisas que observamos e começamos a refletir descuidadamente. Tenhamos cuidado, irmãos, porque ao ler esse texto, nós vemos o quanto Asaf foi tolo em achar que Deus seria injusto. Mas, irmãos, isso pode acontecer conosco hoje mesmo, se não atentarmos. Glórias a Deus, irmãos, que nós iremos ver que no relato do salmista, ele não narra a sua queda. Graças a Deus, ele foi segurado pela mão de Deus, mas faltou pouco para que ele caísse. Faltou pouco. E esse perigo de queda, irmãos, ele está todos os dias bem perto de nós, se não atentarmos. Louvado seja Deus, que estamos seguros e sustentados em suas mãos. Irmãos, é preciso ter cuidado com a inveja que nos assedia, ter cuidado com as reflexões que nós temos acerca das práticas dos não crentes. Prestemos atenção no que nós estamos observando e aquilo que nós estamos desejando para nossas vidas, se de fato refletem aquilo que o Senhor traz em sua palavra. Quando nós começamos a observar a natureza da tentação de Asaf, nós vemos que ele parou para observar a prosperidade dos ímpios e entendeu que eles eram felizes e invejou essa felicidade. Devemos ter cuidado, irmãos, com os nossos olhares, com os nossos pensamentos, com a nossa vida, porque sem a base da palavra de Deus, nós somos levados pelas inclinações carnais a colocar a nossa felicidade em coisas vãs. O salmista relata que foi esse motivo dele quase cair e apostatar na fé. E isso pode acontecer conosco. Nós podemos achar, irmãos, que a prosperidade do ímpio é sinal do favor de Deus em suas vidas, é sinal da aprovação da conduta deles, da sua conduta pecaminosa. Logo, o salmista observa e vê: os ímpios fazem tudo errado, fazem tudo torto, entretanto, tudo lhes vai bem. E ele começa a pensar: essa é uma vida boa, essa é a vida que eu quero para mim, eu quero me associar com ele. E nós vemos que eles chamam os perversos e arrogantes, eles chamam eles de perversos e arrogantes, porque essas ações dos perversos, dos arrogantes, dos ímpios, não são feitas na inocência.
Eles simplesmente não demonstram ter temor algum a Deus. Eles são destituídos da sabedoria divina e suas ações demonstram que eles adoram o próprio ventre. Eles são cegos, são loucos, eles não desejam de forma alguma agradar a Deus. E por isso nós temos que ter cuidado quando observarmos tais práticas. Asaf relata em suas razões, as suas razões pelas quais ele invejava os arrogantes. Dos versículos 4 a 9, nós iremos ver que o salmista relata que para os ímpios, para os perversos não havia preocupação, que o seu corpo era sadio, que eles não partilhavam das canseiras dos mortais, que eles não eram afligidos, que eles eram soberbos, violentos, que os olhos deles saltavam de gordura e o coração brotava fantasia, que eles falavam maliciosamente e contra os céus desandavam a boca e a sua língua percorre a terra. Vejam o relato do salmista. Ele relata a sua observação. Os ímpios não se preocupam. É claro que o salmista, ele está fazendo um exagero, porque não são todos os ímpios que prosperam. É claro que ele está trazendo esse relato a partir da sua observação. E ele diz: os ímpios têm vantagem. E ao observar a felicidade, a despreocupação dos ímpios, a tentação cerca. Ao olhar para os ímpios, para os arrogantes, para o perverso, Asaf olha para eles e vê eles desfrutando de vigor físico, de saúde, de prosperidade. Os arrogantes não demonstram ter preocupações. Eles agem de forma leviana. Eles não se incomodam com a moralidade. Aquilo que eles querem, eles fazem de tudo para conseguir. Asaf, em sua crise de fé, observa como vivem os ímpios e se sente injustiçado quando observa que o ímpio lucra desonestamente. Com a sua riqueza, ele oprime os mais fracos. Asaf se sente injustiçado quando ele vê os ímpios se esbanjando, rindo dos outros. Asaf se sente injustiçado quando ele vê os ímpios descansando e tendo saúde, porque eles não se cansam. Eles não são oprimidos pelo trabalho como os outros homens. Ele observa os ímpios e vê que eles roubam e descansam tranquilos na sua postura pecaminosa. E ele se pergunta: onde está Deus em meio a tudo isso? Os ímpios fazem tudo isso. E onde está Deus em meio a tudo isso? O ímpio empina o seu nariz em sua maldade e, entretanto, tudo parece que vai bem. Financeiramente, os ímpios prosperam. Fisicamente, nada parecem sentir. Parece que não há peso em sua vida. Eles são soberbos, eles são violentos, como quem não depende de nada e ninguém. Eles exercem domínios, governos, autoridades, e parece que esses ímpios nunca serão detidos. Eles desfilam orgulhosamente, exibindo-se, vangloriando-se de seu poder e de suas riquezas. Os olhos dos ímpios cobiçam, o seu coração deseja, eles vão atrás de tudo que querem. Eles não aceitam ser recusados. Eles põem preço em tudo e em todos. E o autor desse salmo confessa: não é fácil viver neste mundo e observar essas injustiças. Como pode o ímpio prosperar e o justo sofrer? O salmista se questiona: onde está Deus que não responde? Onde está Deus que aparentemente não vê o que está acontecendo? Onde está Deus que não age enquanto o ímpio zomba do seu nome? Eles desfrutam de benefícios enquanto os crentes sofrem. Como entender essa relação?
Os ímpios estão triunfando, estão prosperando. Os ímpios conseguem vitórias e mais vitórias, mesmo em meio a tanta zombaria, mesmo em meio a tanta blasfêmia, em tanto desaforo diante de Deus. E parece que nunca serão responsabilizados. Espera-se o juízo, espera-se que o juízo chegue para tais homens, mas parece que eles não sofrem nenhum dano. Parecem que eles são inabaláveis, invencíveis. E por outro lado, irmãos, nós vemos justos, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres crentes, que são atingidos por tantos males, por tantas dificuldades. Nós vemos homens e mulheres crentes que são atingidos por dificuldades financeiras, por enfermidades, por injustiça, por vergonha, por humilhação, por sofrimento. Como entender essa relação, irmãos? O salmista se questiona nesse salmo: será que viver de forma justa e piedosa é perda de tempo? O que controla o mundo? O que faz as coisas acontecerem? Será que é o poder? Será que é o dinheiro? Será que é o conhecimento? O que governa o mundo? Será que é a força militar? Será que é a maldade? Será que é a insensibilidade? Tais homens maus vivem perversamente como se dono de tudo fossem. Eles se ensoberbecem e abusam da paciência de Deus. Eles zombam do Senhor. E para eles, Deus é um ser inexistente. Eles se gloriam dos seus feitos. Eles se alegram em zombar de Deus. Eles expõem a sua falta de temor e não se preocupam. Eles se rebelam contra o próprio Deus. A sua soberba cresce tanto, irmãos, que quando os títulos humanos já não lhes são suficientes, eles se consideram o próprio Deus. Eles acham que o mundo gira em torno deles. Eles são insaciáveis, eles são iníquos assumidamente. Quando seus argumentos não são suficientes, eles usam a força para que os outros façam a sua vontade. Irmãos, os ímpios, quando se cansam, eles não têm mais propósitos. Eles fazem aquilo que lhe dá a telha, só para seguir em sua impiedade. E diante disso, surge o pensamento: se Deus existe, Ele não parece ser justo diante de tudo isso. Devemos guardar o nosso coração, irmãos, para não sermos atingidos por esse tipo de pensamento, de que Deus é injusto. E sem a graça de Deus, irmãos, estaremos completamente suscetíveis à queda quando considerarmos tais coisas. Os versículos 10 e 11, Asaf continua seu salmo: por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Irmãos, nós vemos que a situação se agrava, porque os ímpios, arrogantes e perversos, além de ter seu olhar altivo e sua insolência diante de Deus, eles conseguem arrebatar os olhares, eles conseguem chamar a atenção até mesmo de crentes. E fica a pergunta, irmãos: quem nós temos ouvido? O que tem chamado a nossa atenção nesses dias? Quais são os líderes que têm tido espaço em nossa casa? Para quem nós temos aberto o nosso coração? Quem nós temos olhado com admiração? É possível, irmãos, que nós estejamos sendo enredados. É triste, irmãos, ver a quantidade de falsos líderes que têm ganhado espaço nas redes sociais, na televisão, no país como um todo. É triste, irmãos, ver esses líderes ganhando espaço enquanto bons pastores parecem não ter tanta relevância. É triste, irmãos, ver o avanço de uma falsa teologia dentro das igrejas, enquanto quando se é falado sobre uma boa teologia, uma teologia bíblica, muitos a tomam como retrógrada. Falsos líderes falam bonito, anunciam falsas promessas,
falam coisas contrárias à Escritura e mesmo assim ganham notoriedade, inclusive de muitos da igreja. Os aplausos o atraem, as riquezas, elas já o consumiram. Eles já não se importam com o que Deus pensa. Inclusive eles acham que Deus não fará nada. Muitos falsos crentes sairão da igreja, irmãos, influenciados por esses falsos líderes. Mas é possível que crentes verdadeiros possam enfraquecer a sua fé, possam até se desviar por um momento, por dar ouvidos a estes falsos líderes. Muitos de nós podemos ser tentados a copiar, a invejar a conduta arrogante e imoral dos perversos. Muitos temem afrontar, porque eles são poderosos, porque eles são perversos e se calam diante deles. Muitos são movidos pela fala de falsos líderes e começam a não achar sentido em servir mais a Deus. Nós sofremos, porém os ímpios prosperam, e muitas vezes nós não ouvimos resposta da parte de Deus. O salmista pergunta: será que Deus está vendo tudo isso? Será que há justiça da parte de Deus? Esses homens zombam dele, escarnecem dele, não estão aí nem aí para o seu juízo. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós dentro da igreja poderemos ser atraídos pelas vantagens que os ímpios nos oferecem e nos unirmos a eles. Se não tivermos cuidado, começamos a ver sentido e felicidade em coisas vãs. Perceba, irmãos, que muitas vezes nós começamos a observar a prática dos ímpios e começamos a achar bonito, achar sentido naquilo, achar que de fato eles são felizes por praticar tais coisas. O sexo ilícito já não passa a ser um problema, o ganho desonesto é visto como algo bom, e a gente cria uma capa de moralidade, né? Afinal, com esse recurso que eu ganhei ilicitamente, eu poderei ajudar outras pessoas. Mentir quando preciso não fará mal. Esses são discursos ímpios e que muitas vezes atraem o nosso coração. Ser falso para manter a aparência é necessário. Muitas vezes sermos falsos, né? Assim diz os ímpios, assim diz os falsos líderes, e muitas vezes esse discurso é absorvido por muitos. Irmãos, pasmem, muitos ainda incluem a igreja. Olham e dizem: se eu colocar a igreja nisso, vai dar um senso de bondade e de bênção de Deus para determinadas ações. É por isso que nós vemos tanta baboseira por aí afora, irmãos, tantas coisas sendo incluídas e adentradas. E o pensamento muitas vezes passa a ser: o ímpio faz tudo isso e nada de mal lhe acontece. Ao que parece, pensou o salmista, Deus não se importa com isso. O salmista está relatando o seu pensamento. Mas tenhamos cuidado, irmãos, para não fazermos como os ímpios, que blasfemam abertamente contra Deus, negando a sua providência. Tenhamos cuidado, irmãos, para que mesmo silenciosamente não sejamos seduzidos pela impaciência e pela dúvida, a ponto de acusar Deus de injustiça. Quando tais desejos quiserem nos seduzir, entremos em oração e peçamos a Deus que penetre os nossos corações e nos livre de tal coisa. Nos livre de um coração incrédulo que nos afaste de Deus. Que Deus segure em nossas mãos para que nós não venhamos cair. Nos versículos 12 a 14, o salmista diz: estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, e a cada manhã castigado. Nós vemos o retrato dos ímpios, irmãos, nessa narrativa. Homens insolentes, que não têm o temor de Deus em seu coração. Mas o salmista faz uma observação: eles
continuam sem se importar e suas riquezas aumentam. Eles têm paz e prosperidade e nada lhes acontece. O salmista parece expressar aqui que Deus está vendo tudo isso de forma passiva. O salmista, ele olha para si e diz, se enxerga como justo. E ele observa e diz, parece que não há sentido para viver uma vida reta. Parece que ele, como ele diz no versículo 13, né? Inutilmente conservei puro o coração. Parece que conservar o coração foi inútil. E ele começa a analisar a sua vida. Ele começa a observar que muitas vezes nós fazemos tudo correto, lutamos para viver uma vida digna. A gente observa os nossos irmãos fazendo isso também, mas muitas vezes observamos e quem está usufruindo do melhor, da bonança, da alegria, é o ímpio. E vem as perguntas e as dúvidas da crise de fé do salmista. Será que estou servindo em vão? Será que Deus não observa o meu sofrimento? Será que vale a pena de fato servir a Deus? Será que vale a pena buscar viver uma vida de santidade, negar-me aos prazeres deste mundo, às vantagens que me são oferecidas? Será que o meu trabalho é em vão? Será que guardar os olhos do mal, o coração da impureza, os pensamentos da leviandade tem alguma vantagem? Será que tudo isso não é inútil? Ele diz, sou de contínuo afligido, o sofrimento está me perseguindo, matar as minhas vontades não é fácil, conservar o coração puro não é fácil, a vida que tenho vivido não tem sido nada fácil, muitos sofrimentos têm sido reservados a mim. Tenho andado corretamente, busco a santidade em meu coração e em minhas mãos, é o que ele diz. No versículo 13, lavei com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O salmista aqui expressa que ele tem buscado a Deus e buscado uma vida reta internamente e externamente, conservado puro o coração e lavado as mãos na inocência. Mas a cada dia o seu sofrimento é acumulado. Nos versículos 15 ao 17 ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Irmãos, quando o salmista reflete sobre os seus pensamentos, ele começa a perceber o quão danoso pode ser se ele ousar a falar aquilo que estava em sua mente. Ele estava sendo tentado por tais pensamentos, mas ao refletir sobre esses pensamentos, o salmista põe um freio em sua boca para não proferir tais palavras e pecar contra Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós somos atingidos por muitas dúvidas e crises de fé, e é necessário que ponhamos freio em nossa boca. Às vezes nós podemos ser maduros o suficiente para entendermos que esse é um pensamento leviano, para entendermos que essa é uma crise passageira de fé, mas o teu irmão pode não ser maduro o suficiente para que você apresente as suas dúvidas a ele. E de repente, ao proferir tais palavras, ele poderia ter traído a geração dos filhos de Deus. Se ele proferisse tais palavras, ele poderia levar muitos à dúvida e se afastarem do Senhor. O salmista não compactua com os pensamentos. E louvado seja Deus, porque nós vemos no texto que os ímpios, o Senhor dá rédeas soltas para blasfemarem, para pecarem contra o Senhor. Os ímpios têm rédeas soltas para jorrarem os seus pensamentos em palavras blasfemas, mas os filhos de Deus, ele refreia
as suas línguas para que eles não se percam. Além disso, Deus em sua soberania suporta muito dos seus ofensores para que um dia eles o atraia para si. Muitos dos ofensores de Deus um dia o encontrarão e se entregarão a Ele como seu Salvador. Muitos serão transformados pelo sangue do Cordeiro. O salmista encontra-se em um momento de reflexão. Ele compreende que pensou contra a providência de Deus. Ele entende que está errado, mas ele não consegue compreender. Deus governa todas as coisas, mas o mundo parece extremamente injusto. Nós não conseguimos compreender, irmãos, as ações de Deus. Nós só conseguimos compreender aquilo que o Senhor, com a sua bondade, quis nos revelar. E sem a iluminação do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender quem de fato é Deus. Serão apenas palavras sem convicção. No versículo 17, irmãos, o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui, irmãos, nós temos duas interpretações possíveis. Uma das interpretações é que o salmista observou para o céu, para o templo de Deus, o santuário de Deus, e percebeu que a nossa vida não é aqui nessa terra, que nós somos apenas peregrinos, que não devemos nos importar, porque essas preocupações são vãs. Entretanto, uma segunda via, e que eu gostaria que nos apegássemos a ela, está se referindo ao templo do Senhor, à igreja do Senhor, onde o salmista era ensinado pela lei de Deus, onde ele poderia desfrutar do privilégio da comunhão de Deus e dos seus irmãos. No templo ele era instruído pela palavra de Deus e pelo Espírito pregando ao seu coração. A igreja, irmãos, é o meio ordinário pelo qual Deus utiliza para alcançar pecadores pela pregação do Evangelho. E ao adentrar ao santuário de Deus, ele refletiu e entendeu que o Senhor é um reto juiz. Ele entendeu qual o fim dos ímpios. Mesmo quando tudo está em desordem, o Senhor é justo e soberano. E segundo a sua boa vontade, Ele executará o castigo previsto que os ímpios merecem. Calvino vai dizer que se aprendermos de Deus sobre a condição do ímpio, nós veremos que embora ele prospere por breve tempo e desfrute de prosperidade até a morte, isso não vale de nada. São coisas nulas, pois sua vida nada é. Nós iremos ver, irmãos, muitos ímpios sendo afligidos enquanto estamos aqui nesta terra. E quando nós vermos isso, lembremos do juízo de Deus, pois Ele está presente. Mas é possível, irmão, que nós vejamos ímpios prosperarem, ímpios desfrutarem dessa vida sem qualquer castigo, sem danos à sua impiedade. Mas diante de tais situações, nós não devemos concluir que hajam escapado ou que eles tenham o favor e a aprovação divina. Suspendamos o nosso juízo enquanto o último dia não tiver chegado. Irmãos, daqui para frente, dos versículos 18 ao 28, o salmista relata primeiro a condição, o caminho dos ímpios, dos versículos 18 a 20. Deus os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Eles serão totalmente aniquilados de terror. E como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Vejam, irmãos, que a imagem, o pensamento, a visão do salmista muda a partir do momento que ele entra no santuário de Deus. Ele começa a perceber que Deus dá corda para que o ímpio pereça.
Deus deixa que o ímpio se perca em seus caminhos. Deus os põe em lugares escorregadios. Mas um dia, irmãos, os poderosos da terra, aqueles que se acham que têm tudo, que estão acima de tudo e de todos, terão que se dobrar diante do grande Rei do Universo, diante do grande Senhor de toda a terra, diante do Senhor Jesus Cristo. Eles acordarão do seu sonho e, e verão o quanto são medíocres, o quanto são pequenos, o quanto não tem valor algum, e conhecerão o verdadeiro juiz. Os zombadores estarão diante de Deus. Os desprezadores verão que de fato Ele existe e exerce o seu poder. Nos versículos 21 e 22, o salmista relata que ele estava como um louco, como um animal irracional, como um ignorante. Ele se humilha diante de Deus e confessa a loucura dos seus pensamentos. Ele se queixava, ele se questionava sobre a ação de Deus em tudo isso, mas ao observar que sua aflição era tola, de que ele estava adoecendo, que seus sentimentos estavam sufocando, que a sua fé estava abalada, ele censura a si próprio, quando diz que estava feito um animal irracional. Esse é o retrato, irmãos, do homem que duvida de Deus, do homem que não crê em Deus. O Salmo 53 vai dizer que diz o tolo, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Esse é o retrato do homem que não crê no Senhor. Mas, irmãos, do versículo 23 ao 28, o salmista expressa a bonança e a certeza de que Deus está sempre com ele, de que Deus o segura. Ele reconhece, irmãos, que apesar dos seus pensamentos, Deus o segurou. Foi o Senhor que o segurou. No versículo 23 ele diz: Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói os que são infiéis para contigo. Irmãos, de fato, Deus é quem nos segura, Deus é quem nos sustenta pelas suas mãos. Irmãos, por mais que os ímpios possam apresentar muitas vantagens neste mundo, aqueles que estão seguros em Deus entendem que o Senhor é o seu maior tesouro, que o Senhor é o seu maior prazer, e o salmista confessa isso. Calvino vai dizer: Deus está sempre perto dos seus eleitos, pois ainda que às vezes lhe volvam as costas, ele não obstante mantém sempre seus olhos paternais volvidos para ele. E a pergunta que nos fica: vale a pena servir a Deus? Os que se afastam de Deus, irmãos, serão destruídos, perecerão, os infiéis serão destruídos. Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Lucas. No capítulo 16, os versículos 19 a 25, narra a história de dois homens, o rico e Lázaro. E a Bíblia diz que esse homem rico se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico,
e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. A conclusão desse salmo, irmãos, reflete o que o salmista afirmou no versículo 1. Ele conclui dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Lembra do versículo 1? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Caminhemos, irmãos, para o dia em que estaremos diante do Senhor e ouviremos dele o que diz em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós louvamos, Deus, a tua justiça. O Senhor é um reto juiz. Ó Deus maravilhoso, nos livra, Pai, dos pensamentos maus. Fortalece a nossa fé em Ti. De fato, o Senhor é bom. O Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com a igreja. Ó Pai, nos mantém com o coração limpo, purifica a nossa vida e nos fortalece na Tua presença. Nós Te louvamos, ó Deus, porque apesar dos sofrimentos, das tristezas que temos neste mundo, nós sabemos que nada disso se comparará ao dia em que estaremos contigo na glória. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus. Amém.